Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Como os irmãos sabem, os nossos pastores estão no retiro de casais que está sendo realizado nesse final de semana em Angra dos Reis. Não esqueçamos de orar por suas vidas e por todos os casais que se encontram naquele lugar. Eu gostaria nesse momento de convidar os irmãos a abrirem o texto localizado em Atos 1:8. Atos 1:8 diz o seguinte: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar. Deus, nós invocamos o teu santo e bendito nome. Pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos que o Senhor, por tua misericórdia, me use e que eu não atrapalhe a tua palavra. Naquilo que eu falhar, que o teu Espírito Santo, que o Espírito Santo bendito, possa iluminar e revelar ao coração de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. A nossa ideia de martírio geralmente se baseia nas histórias de notáveis homens que deram a sua vida pela causa do Evangelho. Mas será que o mártir está restrito a esse tipo de sofrimento valioso? Ou podemos formar pessoas que optam por sofrer pela causa do Evangelho, mesmo em locais tolerantes com o cristianismo? Eu pretendo, a partir dos primeiros versos do livro de Atos, refletir sobre o estilo de discipulado de Lucas, com base no seu entendimento de martírio e como isso pode ser aplicado à nossa realidade. E para melhor compreendermos esse entendimento, o entendimento de martírio na Bíblia, é importante sabermos que a palavra traduzida por testemunha nessa passagem de Atos 1:8 é a mesma que deu origem à palavra martírio. Nesse sentido, mártir, meus irmãos, é todo aquele que testemunha a respeito do nome de Jesus em qualquer local que se encontre. Por isso, todo cristão que se preocupa em glorificar o nome de Jesus é um mártir. Quando Lucas escreve o livro de Atos, a sua intenção é a mesma descrita no primeiro verso do livro de Lucas, que é ensinar a Teófilo, um novo convertido, a respeito de Jesus. Por isso podemos aprender lições valiosas do estilo de discipulado e ensino a partir do exemplo de Lucas. Vamos manter a nossa Bíblia aberta em Atos 1. Eu pretendo passear um pouco por esses 8 primeiros versos, extraindo algumas lições. E a primeira lição é que o discipulado para o martírio exige dedicação. Dedicação. O primeiro versículo diz o seguinte: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quando Teófilo
quando Lucas diz, fiz o primeiro relato, ele está se referindo ao texto do Evangelho de Lucas. Eu gostaria de também convidar os irmãos a abrirem o primeiro versículo de Lucas para lermos brevemente e buscarmos esse esclarecimento. Lucas 1, a partir do versículo 1. Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem, para que tenhas certeza da verdade das coisas em que foste instruído. Então, no primeiro tratado, Lucas já demonstra o seu objetivo, já demonstra que deseja ensinar, consolidar Teófilo a respeito daquilo que ele já tinha ouvido falar e do que ele já estava também aprendendo. Então, Teófilo provavelmente era uma pessoa que dava os seus primeiros passos no Evangelho e precisava ser orientado quanto à fé cristã. Quem já lidou com um novo convertido sabe como é isso. A pessoa pergunta, quer saber, e você explica, ela faz outra pergunta em cima daquela explicação. E Lucas, compreendendo isso, parece que ele se dedica, ele busca provas daquilo que ele estava aprendendo, que Teófilo estava aprendendo, para que ele fosse mais consolidado e edificado na sua fé. E essa busca, essa consolidação exigiu dedicação por parte de Lucas. Ele queria ensinar uma pessoa, ele queria que uma pessoa aprendesse. Ele se dedicou, ele estudou, ele, como dizem por aí, correu atrás. Estamos falando de uma época sem Google, estamos falando de uma época sem o acesso à informação fácil como nós temos. E ele diz que se dedicou a isso, a consolidar a fé de uma pessoa. Mas Lucas não se limitou aos primeiros relatos. Se preocupou também em mostrar as consequências da encarnação de Jesus e do batismo do Espírito Santo. Ele relata como Jesus caminha entre nós, como Jesus morre, como Jesus ressuscita, mas ele também relata, olha, depois de Jesus ter morrido, depois que Jesus ressuscitou, existe mais. Não parou por aí, a obra continua. A segunda lição, que é importante nós aprendermos sobre o discipulado para o martírio, é que esse discipulado requer uma ordem. No primeiro versículo ainda, ele diz, fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Preste atenção nessas duas palavras e a ordem delas. A fazer e a ensinar. Primeiro existe a necessidade de fazer. Depois nós ensinamos. Ele mostra que Jesus primeiro fez. E depois Jesus ensinou. Nós não temos somente um relato dos discursos de Jesus. Nós não temos somente um relato de uma aula teórica de Jesus. Os evangelhos se complementam. Eles mostram que Jesus pregou, mas Jesus também viveu. Jesus viveu, mas também pregou. As duas coisas caminharam. Na vida de Jesus, ele fez e ele ensinou. O discipulado para o martírio exige que nós ensinemos que é necessário primeiro viver
e depois ensinar. É necessário ser exemplo e depois dizer, explicar sobre a motivação daquele exemplo. Se fosse ao contrário, se o mais importante fosse só ensinar, fosse só falar, se o mais importante fosse só discursar, nós teríamos uma religião apenas de discurso e de hipocrisia. Mas o que nós temos é uma fé baseada na prática de vida. E na prática de vida inspirada no Mestre, que viveu, que demonstrou a sua fé por meio da sua obra e depois pregou. Que não se limitou a discurso, mas se preocupou primeiramente em fazer a obra. Ele foi tão radical com isso, que ele morreu. E ele foi tão radical que ele ressuscitou. Ele não se limitou apenas a mostrar, olha, eu estou morrendo no seu lugar. Mas ele também demonstrou, olha, você é tão importante. A cruz é tão importante. Essa obra é tão importante que não posso me limitar somente a morrer. Eu vou ressuscitar, porque eu tenho que completar a obra. E Atos está mostrando aqui também nos primeiros versos, que ressuscitar também não foi o bastante para Jesus. Ele precisou ascender e derramar o Santo Espírito. E a partir daí, nós podemos ensinar, fazer e ensinar. A outra lição é que o discipulado para o martírio requer instrução por meio do Espírito Santo. O verso 2 diz assim: até o dia que foi levado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Jesus foi elevado aos céus, depois de ter instruído os apóstolos por meio do Espírito Santo. A igreja não vai avançar se quiser ensinar somente pela força e pela inteligência humana. A força e a inteligência humana, a habilidade humana, foi Deus quem deu. Mas não podemos nos limitar a isso. Nós não somos humanistas. Nós ensinamos, nós orientamos pelo poder do Espírito Santo. Quando nós estamos lidando com alguém que precisa de orientação, aquela orientação é dada por meio do Espírito Santo. Se não dependermos do poder do Espírito Santo, o nosso conselho vai estar fadado ao fracasso. Nós estaremos ensinando o que nós pensamos, o que a nossa inteligência pensa, o que os valores do mundo ensinam, mas não estaremos ensinando pelo poder do Espírito Santo, ainda que da nossa boca saia coisas corretas, saia palavras corretas. Nós não estaremos ensinando pelo poder do Espírito Santo. O ensino, o discipulado para o martírio, para a testemunha, para testemunhar do Evangelho de Cristo, sem se preocupar com as consequências, requer um ensino pelo poder do Espírito Santo. Isso nos mostra que o preparo, o estudo são muito importantes, muito importantes. Se nós tivermos oportunidade de aprofundar, de ler livros, de aprofundar nosso conhecimento bíblico, nós devemos fazer. Mas nada disso vai adiantar se não humilharmos as nossas habilidades na presença de Deus e falar: Deus, isso aqui não é nada, porque no fundo nós sabemos que quem usa é o Senhor. A outra lição é que o discipulado para o martírio exige seguir o exemplo de sofrimento do Mestre. O versículo 3 fala: depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Depois de ter sofrido. Olha, nós gostamos de conforto, e conforto é bom. Nós gostamos de coisas prontas.
E isso tudo facilita sim a nossa vida. Mas nós não somos chamados para o conforto. A nossa vida não é chamada para ir para um local e sugar tudo que aquele local pode nos dar. Nós fomos chamados para construir, para reconstruir, para edificar, para reedificar. E isso exige sofrimento. O Mestre sofreu. O Mestre passou pela cruz. O Mestre enfrentou um cálice que ele admitiu que ele não poderia enfrentar. Ele pediu: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. O discipulado para o martírio reconhece que na nossa limitação nós não conseguimos passar pelo sofrimento. Mas nós entregamos: Deus, que seja feita a sua vontade, não a minha. Deus, eu queria mesmo era ter conforto, ter uma vida mais fácil. Eu queria poder acordar todo dia a hora que eu quiser. Eu queria poder fazer o que eu bem entendesse que é bom para mim. Mas eu reconheço que a minha vida não tem sentido se eu não me sacrificar, se eu não levar a minha vida para o teu altar e falar: Deus, a minha vida é sua. A minha vida é sua. Faz dela o que o Senhor quiser, me leva para onde o Senhor quiser. A vida, o discipulado para o martírio, para testemunhar do Evangelho, requer sofrimento. Requer sofrimento. Não existe atalho. Não existe um caminho. Olha, por aqui é mais fácil. Por aqui é mais tranquilo. Vamos por aqui, porque por onde eles estão caminhando é muito difícil. Eu tenho um caminho mais fácil. Não existe esse caminho. Se alguém apresentar um evangelho que facilite a vida, é um evangelho falso. O evangelho nunca vai facilitar, pelo contrário. Ele vai mostrar que, olha, o discipulado, caminhar como Cristo, é um caminho de sofrimento, mas também é um caminho de alegria, de delícias na presença de Deus. Sabe, meus irmãos, aquela sensação que nós temos depois de conseguir enfrentar um pecado e vencer, aquela sensação de alegria, é isso que Deus quer para a nossa vida, para todos os contextos da nossa vida. Jesus enfrentou o sofrimento, mas ele enfrentou a alegria também, ele desfrutou da alegria, do fruto do seu sofrimento. Nesse sentido, a nossa vida ela é paradoxal. Existe o sofrimento, a necessidade do sofrimento, mas a Bíblia também mostra que nós vamos ser muito alegres com o Senhor. Que alegria ver um novo convertido sendo edificado e amadurecendo. Que alegria estar na nossa célula, trazer alguém que não conhece a Cristo, aquela pessoa experimentar a conversão e dizer: olha, tudo mudou na minha vida. Eu tenho uma vida com Deus. E você vê o olhinho da pessoa brilhando. E nós sabemos que aquela pessoa não foi de forma fácil. Alguém precisou sacrificar, alguém precisou abrir mão de alguns minutos, de algumas horas, com a sua família, vendo filme, vendo uma série, para falar de Jesus para aquela pessoa. Alguém precisou pagar esse preço. Porque a alegria não vem sem o sofrimento no discipulado para o martírio. Mas o discipulado para o martírio requer tempo. Versículos 4 e 5. E quando participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus poderia batizar eles ali mesmo com o Espírito Santo. Nada impediria Jesus de fazer isso. Jesus poderia até mesmo ter batizado antes, ia facilitar muito a vida de Jesus. Imagina, encontrou os seus apóstolos, seus discípulos, batiza todo mundo com o Espírito Santo e pronto, a partir dali o evangelho já seria multiplicado. Se Jesus quisesse, ele faria isso. Mas Jesus queria nos ensinar que o discipulado para o martírio, a preparação para formar uma testemunha do evangelho requer tempo.
não é de uma hora para outra. Eles precisavam ir para Jerusalém, esperar ali que alguns dias. Jesus não fala, olha, no dia 20 de dezembro, às 9 horas eu vou estar lá, pode ir lá. Jesus não fala, olha, segunda-feira vai ter essa unção aqui, na terça-feira é o batismo com o Espírito Santo, vai lá, que na terça-feira vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. Jesus não marca uma data, uma hora, não invoca, olha, se naquele determinado horário vocês invocarem e fizerem isso, isso, aquilo, vocês vão receber esse poder. Jesus fala, dentro de poucos dias, vão para Jerusalém, esperem. Uma pessoa mais curiosa até poderia perguntar, mas Jesus, quando? Quando? Quem lida com criança sabe, criança é curiosa, mas quando? Não me fala quando. Espera, no seu tempo. Eu que sei. Vai para Jerusalém. Vai para Jerusalém, é no tempo de Deus. E quando nós estamos discipulando ou sendo discipulados, e quando eu falo de discipulado, é bom esclarecer que não é só aquela sentar e conversar tete a tete com a pessoa, com a Bíblia aberta, mas discipulado é a vida. Nós passamos a vida toda discipulando outras pessoas e sendo discipulados. Nós passamos a vida toda ouvindo de pessoas e também transmitindo. Então, o discipulado, o preparo para ser uma testemunha fiel do Evangelho de Cristo, requer tempo e tempo, o tempo que o Senhor quiser. Às vezes nós queremos a transformação logo. Deus me transforma logo, Deus transforma logo essa pessoa. Deus edifica logo, Deus me edifica logo. Mas é no tempo de Deus. Nós atuamos em cooperação com Deus, orando, jejuando, clamando, intercedendo. Mas quem escolhe o momento que vai chegar, que vai ter aquela presença marcante e transformar? Só Deus. Só Deus sabe o horário. Só Deus sabe o dia que isso vai acontecer. Qual é a nossa missão? É ir para Jerusalém. É seguir a ordem de Jesus. É esperar no Senhor, orando e buscando a Deus em piedade e testemunhando. Nós também aprendemos que o discipulado para o martírio ensina que os métodos de Jesus são diferentes dos nossos. Versículos 6 e 7. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E os que se haviam reunido, e ele lhes respondeu, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Imagina os apóstolos, a mente dos apóstolos, esperando o Messias guerreiro. Esse Messias morre, mas esse Messias ressuscita. Se fosse nos tempos atuais, eles iam dizer, olha, estamos diante de um super-herói, o filme Os Vingadores está certo. Existem super-heróis indestrutíveis. Se ele é indestrutível, eu posso caminhar com ele, posso guerrear contra Roma, porque nada vai acontecer a ele, ele nunca vai morrer. Agora é a hora, será que agora é a hora de invadirmos, de tirarmos Roma da opressão militar sobre a gente? É agora que nós vamos ter um rei que é como Davi, mas é melhor que Davi, porque esse nunca morre. Imagina os apóstolos olhando para Jesus sedentos. É agora o momento, é esse o momento, é agora que nós vamos restaurar o reino de Israel. Jesus fala, olha, não compete saber o tempo, não é do método de vocês, não é da forma de vocês, eu tenho o meu tempo, eu tenho a minha forma, não é esse reino. E é interessante que nesses versos mostra que Jesus passou 40 dias ensinando a respeito do reino de Deus, 40 dias depois de ressuscitado, ensinando a respeito do reino de Deus, e eles ainda não tinham aprendido que era no tempo de Jesus e que não era conforme eles pensavam. Não é agora que esse reino vai ser restaurado e não é dessa forma. Não é dessa forma. Nós nos encantamos com métodos. Nós nos encantamos
com formas humanistas e formas novas de avivamento. Olha, em determinada igreja aconteceu um avivamento, vamos lá aprender qual foi o método, qual foi o passo a passo, 10 passos para o avivamento na igreja. Nós olhamos para isso com encantamento. E quando nós percebemos que isso não acontece, que nós podemos seguir os 10 passos, mas eu segui os 10 passos, não aconteceu. Não aconteceu como aconteceu naquela igreja. Não aconteceu como aconteceu no tempo que aconteceu naquele lugar. Por quê? Porque, olha, na vida com Deus, o discipulado, ele não acontece, ele não transforma utilizando os métodos que nós pensamos que vai dar certo. Nós podemos ouvir sim de outros pastores, de outras igrejas, aprender como nós estamos fazendo a nossa igreja. Isso é maravilhoso, porque o cristianismo é isso, um ensinando o outro. Mas nós devemos saber que nenhum método é tão eficaz quanto o, entre aspas, já batido método da piedade, oração, leitura de Bíblia. E eu digo que já é batido porque nós temos, quando olhamos isso, um método para crescer a igreja, oração e Bíblia. A igreja evangélica no geral, nós olhamos, mas o que mais? Não tem o que mais. É isso. Um pastor vai dizer que o livro de Atos é um manual de crescimento de igreja. O melhor manual que existe de crescimento de igreja é o Evangelho de Atos. É o livro de Atos. Que nós possamos nos lembrar disso, porque de fato nós queremos sim que a nossa igreja cresça, que a nossa igreja adquira discípulos, que nós tenhamos cada vez mais discípulos, porque, meus irmãos, é muito bom mesmo ter novos convertidos, edificar pessoas, ganhar pessoas para Jesus. Não tem nada melhor nessa vida do que isso. Mas nós não vamos conseguir um crescimento sem atentarmos, sem nos atermos para os princípios que a Bíblia nos mostra. É importante aprendermos, sim, de outras experiências, mas sabermos que outras experiências são outras experiências. É importante, sim, lermos o que aconteceu, mas sabendo que só vai acontecer na nossa vida da forma que Deus quiser, no momento que Deus quiser. E por último, o discipulado para o martírio ensina que todo cristão é um mártir, ou seja, testemunha do nome de Jesus pelo poder recebido pelo Espírito Santo. E nós voltamos àquele texto: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Todos aqueles que testemunham de Jesus são mártires. Como eu falei no início, a palavra usada aqui para testemunha é a mesma utilizada para a palavra martírio. Todos são mártires. Não importa se nós vivemos num país relativamente tolerante, porque ainda que nós passemos por todas as dificuldades que nós estamos vendo, nós vivemos num país permitido a pregação, onde é permitida a pregação do Evangelho. E nessa situação nós nos perguntamos: pode existir um mártir? Quando eu olho para o espelho, eu posso ver um mártir? Sim, porque mártir é todo aquele que renuncia. Mártir é todo aquele que abre mão da sua própria vida em prol do Evangelho, ainda que esse abrir mão, essa renúncia seja diariamente. O martírio e a renúncia devem fazer parte de todo crente. Para finalizar essa mensagem, eu gostaria de pedir licença para os irmãos para eu ler uma parte de uma carta antiga, intitulada Carta a Diagoneto. Essa carta relata o costume dos primeiros cristãos no Império Romano. Esse documento é considerado um dos documentos mais preciosos da igreja. E eu gostaria de ler, gostaria que os irmãos prestassem atenção para nós vermos
como era um estilo de vida de martírio. Diagoneto, carta a Diagoneto. Isso é encontrado facilmente na internet, está disponível, carta a Diagoneto. E é um relato de como é a vida de cristãos para um pagão. Um pagão possivelmente curioso em saber como é que é isso, o que é ser cristão. Os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam como outros nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando seus costumes de cada lugar, quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é a sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São conhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e desse modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e, no entanto, bendizem. São maltratados e, apesar disso, prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Os judeus os combatem como estrangeiros, os gregos os perseguem. E quem os odeia não sabe dizer o motivo desse ódio. Assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. Meus irmãos, que a nossa vida de martírio diariamente resplandeça na sociedade, como os cristãos dos primeiros séculos resplandeceram, entendendo que essa vida é uma vida que exige renúncia, mas paradoxalmente é uma vida que promete delícias e alegrias na presença de Deus. Amém?